De nos ajudar. for his availability to help us. Nós estamos com a quantidade de alunos aqui da Escola de Missões We have here a group of students from the mission schools e da nossa Escola de as Ministros. well as the minister school. Mas também estamos transmitindo para muitos outros ministros que estão na internet, né? But we are also broadcasting for 100 ministers that are online. Então, muito obrigado. So thank you very much. Quero deixar o senhor com o Tiago e nós vamos assistir ali de trás. I would like to leave you with Tiago, and we are going to watch Toda a from the nossa back. diretoria vai estar junto ali para escutar o senhor. And all of our board of directors will be seated to hear you also. Por favor, dê um grande abraço na Denise. Please send our love and a great hug to Sister Denise. Obrigado, pastor. Fique à vontade. Thank you, Pastor. Make yourself comfortable. Vocês podem sentar, por favor. Te Please be agradeço. seated. Hello, Pastor Rick. Hey, Tiago, I just want to introduce everybody to my son, Joel. Eu- He's here helping me. Eu quero apresentar a vocês o meu filho Joe. Ele está aqui me ajudando. And Joel, thank you for helping connect us. Joe, muito obrigado. Thank you very much, Joe, for all your help. All right, Tiago, how do we get started? Good to just introduce you. Did you listen? Yes, I did. Okay. So we are able to start following you. All right, let's begin with prayer. Ok, então vamos começar com oração. Father, we thank you for today. Pai, nós te agradecemos por hoje. We thank you for the Word of God. Obrigado pela palavra de Deus. We thank you for the ministry of the Holy Spirit. Obrigado pelo ministério do Espírito Santo. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. I want to begin by saying Eu gostaria de começar dizendo that I think the work in Brazil is one of the best on the planet. que eu acho que o trabalho que vocês fazem no Brasil é um dos melhores do planeta. Denise and I are fans, Denise e eu somos fã de vocês. and we love any opportunity to be with you. E a gente ama mesmo toda a oportunidade de estar junto com vocês. And I want to say hello to Guto Eu quero dizer oi para Guto, and to Suella. para Suelen também. And I don't know if Jan is there or not, but we're very thankful for Jan. Eu não sei se Jen está por aí ou não, mas a gente também é muito grato pela vida dela And for all the leaders there. e por todos os líderes que estão aí. And yesterday I spoke to Tony Cook, and he told me to tell you all hello. Eu falei ontem à noite com o Tony Cook e ele falou também para eu dar um oi a vocês. But I hope you have your Bibles. Eu espero que você esteja pronto com a sua Bíblia. Let me see your Bibles. Hold your Bible up in the air. Segura a Bíblia aí, levanta a Bíblia para eu ver. Wave your Bible at me. Dá uma balançada Okay. na Bíblia aí para eu ver. Okay, this is Rhema, so you have to have your Bible. Aí é o rema, então tem que estar com a Bíblia na mão. So, by the way, this is my studio in Russia. Só para de passagem para você conhecer também, esse é meu estúdio aqui na Rússia. And we're starting a little late. Eu sei que a gente começou um pouquinho atrasado. So, Tiago, I'm going to end this session a little earlier because I have to stay on schedule. Ok, sir, it's alright. A gente vai terminar na hora programada por causa da nossa agenda aqui. But open your Bibles to 2 Timothy chapter 3. Mas quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. And today we're going to be in this chapter. E hoje a gente vai passar um tempo aqui nesse capítulo. And when you come to 2 Timothy, E quando você chega em 2 Timóteo, Timothy is in a really hard time in his church. Timóteo está passando um tempo muito difícil na igreja dele. When Paul wrote him 1 Timothy, Porque quando Paulo escreveu para ele 1 Timóteo, he was in a great time. ele estava num tempo maravilhoso, num tempo bom. But by the time you come to 2 Timothy, Mas quando você chega no momento de 2 Timóteo, 3 years have passed, já se passaram 3 anos and now he's having a really hard time. e agora ele está enfrentando uma temporada bem difícil. And I want to say to you E eu quero compartilhar com você. that in the ministry there are good times and there are hard No times. ministério é importante a gente perceber que existem momentos que são muito bons, mas também tempos difíceis. And that's why Paul said to Timothy in 2 Timothy chapter 4, E foi por isso que Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, preach the word in good times and bad times. prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo. But when you come to 2 Timothy, Mas quando a gente chega em 2 Timóteo, the reason he's having such a hard time a razão pela qual Timóteo está enfrentando um tempo tão ruim is because Nero has initiated a really terrible persecution against the church. foi porque o imperador Nero havia começado uma perseguição muito severa contra a igreja.
It is so terrible. Era tão terrível. Believers are being killed. Crentes estavam sendo mortos. In fact, this is the last letter Paul will ever write because he's going to be killed. De fato, essa é a última carta que Paulo escreve, porque depois dela ele ia ser morto. And probably to Timothy, it just felt like nothing could ever get worse than it was right then. E provavelmente para Timóteo parece que as coisas não poderiam se tornar piores do que já estavam. So keep all of that in your mind Então, mantendo tudo isso em mente, when you see what the Holy Spirit said in 2 Timothy 3, verse 1. precisamos perceber como o Espírito Santo fala em 1 Timóteo 3, verso 1. And he says, E ele diz assim: "This know also that in the last days perilous times will come." Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. It was almost like the Holy Spirit said, Timothy, Era quase como se o Espírito Santo estivesse falando para Timóteo: if you think times are bad now, se você acha que o negócio está ruim agora, listen to what's going to happen at the end of the age. espera para ver o que é que vai acontecer nos últimos dias. And then E aí, the Apostle Paul, speaking under the anointing of the Holy Spirit, o apóstolo Paulo, falando debaixo da unção do Espírito Santo, points his finger 2,000 years into the future, ele aponta o dedo 2000 anos adiante and he begins to describe e ele começa a descrever what's going to happen in the world at the end of the church o age. que é que aconteceria com o mundo no final da era da igreja. And these verses are just packed full of revelation. E esses versos, eles são carregados de revelação. And though these verses also applied to Timothy at that moment, E embora esses versículos se aplicassem à realidade de Timóteo naquele momento, the Holy Spirit was really describing the very end of the church age. o Espírito Santo ele estava descrevendo aquilo que aconteceria no final da era da igreja. The age that we're living in right now. A era que a gente vive nesse exato momento. And I want to take this verse apart word by word. E eu quero destrinchar esse versículo com você, palavra por palavra. The English says, No inglês diz assim: "This know also." sabe, porém, isto. Is that what yours says, Tiago? Yes, sir. Well, the word this in Greek is really important. Essa palavra isto em inglês, em grego, ela é bem importante. It is the Greek word tauto. É a palavra grega tauto. It's very specific. É uma palavra bem específica. It's very, very emphatic. É muito enfática. Right from the very first of the verse. Logo no comecinho do versículo. It's like the Holy Spirit lifts his voice and begins to zero in on something real strong. É como se o Espírito Santo ele levantasse a sua voz e ele começasse a enfatizar fortemente alguma coisa. Now, your translation probably says this know. A sua tradução, porém, provavelmente de But in the Greek, it inserts a little tiny word that is very important. Mas no grego, entre essas palavras, existe uma pequena palavrinha grega que é inserida que traz uma grande importância. The little Greek word day, Essa palavra grega dei, it's also not translated in the English, no inglês ela não é traduzida, but it's very important. mas ela é bem importante. And it's extremely unfortunate that the translators did not translate it. E é realmente uma grande pena que esses tradutores não tenham acrescentado na versão em inglês. Em português You a say, gente tem. why is it so important? E você pode se perguntar por que é tão importante? Because it describes something emphatic. Porque além de descrever algo que é enfático, You could say something that is categorical, é algo também categórico. something that is definitely going to take place, Algo que realmente vai acontecer. something that cannot be avoided. Algo que não pode de forma alguma ser evitado. So you could translate the verse like this. Então você poderia traduzir esse verso assim: This emphatically know. saiba disso enfaticamente. This categorically know. Categoricamente conheça sobre isso. Know this, it is indisputable. Saiba que isso é indiscutível. And then it uses the word know. This know. E aí ele traz a palavra conhecer. And the word know means to know E essa palavra conhecer significa saber
But the tense that is used Mas a conjugação verbal que é usada describes something so important descreve algo tão importante that it must be known. que tem que obrigatoriamente ser conhecido. It must be recognized, Precisa obrigatoriamente ser reconhecido. or it must be acknowledged. Deve obrigatoriamente ser percebido. So the whole phrase carries this idea. Então a frase completa ela pode carregar a seguinte ideia: You need to know this categorically. você precisa saber disso categoricamente. It is obligatory that you understand this. Rapaz, é obrigatório que você entenda o seguinte. And so now the Holy Spirit begins to describe something really in the loudest and the clearest of language. E aí o Espírito Santo vai começar a falar a partir desse momento numa mais alto e claro som. And then he adds E aí ele acrescenta: that in the last days perilous times shall come. nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. In Greek, the word that is even very important. No grego, essa palavra nos é bem importante. It means you need to know this, this, this. It is emphatic that you know this. Significa que você saiba isso, exatamente isso. It's what the Apostle Paul is about to describe is so powerful. E é interessante porque nós percebemos que aquilo que o apóstolo Paulo está para descrever é tão importante. It's like he's piling one emphatic word on top of another emphatic word. É como se Paulo estivesse acrescentando palavras de ênfase, umas acima das outras, numa pilha. And what is it that we emphatically must know? E o que é isso que a gente tem que saber com tanta ênfase assim? He says Ele diz that in the last days perilous times shall come. que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sometimes people say, Algumas vezes as pessoas dizem: they've been talking about the last days for 2,000 years. esse povo tem falado desses últimos dias aí já faz quase 2000 anos. Well, technically, they are correct. Tecnicamente, nesse caso, essas pessoas estão corretíssimas. Because the last days started in Acts chapter 2. Porque esses últimos dias começaram no capítulo 2 de Atos. If you study history, Se você estuda a história, God has worked in time periods. Deus ele trabalhou em períodos de tempos. And a new time period started on the day of Pentecost. E naquele dia de Pentecostes teve início um novo período de tempo. Which the Bible calls the last days. Esse período de tempo a Bíblia chama de últimos dias. Some people call it the age of grace. Algumas pessoas chamam da era da graça. Some people call it the church age. Algumas pessoas chamam de era da igreja. All of that's okay. Tá tudo bem. But the correct term is the last days. Mas o termo mais correto biblicamente seria últimos dias. And in Acts chapter 2 verse 17, E no capítulo 2 de Atos, no verso 17, Peter stood up on the day of Pentecost Pedro se levanta no dia de Pentecostes and he quoted Joel chapter 2. e ele cita Joel capítulo 2. And he said, in the last days, God says he'll pour out his spirit. E ele diz: nos últimos dias, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. And of course, Pentecost was the day that started. E claro que a gente sabe que foi no dia de Pentecostes que esses últimos dias começaram. And that opened a new age. E isso inaugurou uma nova era. So when you come to Acts chapter 2, Então, quando você chega em Atos capítulo 2, you are literally on the very first day of the church age. você The está last days. ali em Atos capítulo 2 no primeiro dia daquilo que é a era da igreja ou no primeiro dia desse período que chamamos últimos dias. The last days. Últimos dias. And from that time E daquele momento until the rapture of the church, até o arrebatamento da igreja. whenever that is, we're not sure. Sorry, sir. We're not sure when that's going to be. A gente não sabe exatamente quando o arrebatamento vai acontecer, But from the day of Pentecost mas iniciando-se no dia de Pentecostes to the rapture, até o arrebatamento da igreja,
That entire period is called the last days. Esse período inteiro de tempo, ele é chamado de os últimos dias. But Mas, when you come to this verse, quando você chega nesse verso que nós estamos lendo, and it says to know this about the last days, diz, sabe porém isto, nos últimos dias, it is the Greek word eschatos. essa palavra últimos dias é a palavra eschatos, It's very, very important. que é uma palavra muito, muito importante. It's where we get the term for eschatology. É daí, por exemplo, que a gente tem a raiz que origina o termo escatologia, But the word eschatos is very specific in what it means. mas essa palavra eschatos, ela é muito específica no seu significado. And I'm going to read to you from my notes. E eu vou ler para vocês das minhas anotações aqui. It describes the very ultimate end of a thing. Descreve o finalzinho mesmo de um período. The ultimate end. O final mesmo. It was used by classical Greeks Ela é usada por estudiosos do grego clássico to describe a place that was the farthest you could go. para descrever um lugar que é o lugar mais longe de onde você pode ir, Like the very, very ends of the earth. como os confins da terra. If you went this far, you could not go any further. Se você for longe assim, talvez você não consiga ir adiante. And it was used by people in the shipping business to describe the very last possible port. Nas pessoas que trabalham com frete e logística, essa palavra é usada para descrever a entrega final da mercadoria, a última porção daquele destino. So if you've sailed to this port, Então, se você vai navegando até um porto, there's not another one. você chega no último porto e a partir daquele porto de destino já não há um outro além daquele. This is final. Isso já é o destino final, This is the very end. é o final de tudo mesmo. And by using this word, E usando essa palavra, the Holy Spirit's describing the very, very final end of the last days. o Espírito Santo ele passa a descrever o finalzinho mesmo, a última parte dessa era final. You could paraphrase it like this. Você poderia até mesmo parafrasear da seguinte forma: When you've sailed to the last port quando você veleja até o último porto and time goes no further, e já não tem tempo mais depois daquilo, you've come to the very, very end of the last days. você chega no final mesmo dos últimos dias daquele período. He says you will know it Ele diz que você vai saber, because you will find yourself in perilous times. você vai saber que chegou nesse momento tão crítico e difícil porque você vai se encontrar vivendo tempos difíceis. So in the first century, Então, no primeiro século, the Holy Spirit's describing the end of the church age, o Espírito Santo ele está descrevendo aquilo que nós poderíamos caracterizar como o final da era da igreja. and so far we could translate the verse like this. E até aqui a gente poderia fazer uma tradução desse verso assim: You must categorically and emphatically come to grips você tem que saber, conhecer de forma categórica e enfática that when time has sailed to the last port que quando o tempo estiver chegando no seu porto final and no more time remains for the journey, e já não tiver restando mais nenhum tempo para essa jornada, you will know it você vai saber, because of perilous times. porque sobrevirão tempos difíceis. Well, what does perilous times mean? E que tempo difícil é esse? The word perilous Essa palavra difíceis is the Greek word kalipos. é a palavra grega kalepos. It is such an unusual word E é uma palavra tão específica, incomum, that it's only used 2 times in the whole New Testament. que só é usada 2 vezes em todo o Novo Testamento. It's used here, É usada aqui and it's used in Matthew 8:28. e é usada também em Mateus 8:28. And we'll go there in just a moment. E a gente vai chegar lá num momento. But listen to what this word perilous means. Mas escuta o que quer dizer essa palavra It describes difíceis. something dangerous, Descreve algo que é perigoso, something risky, arriscado, something hurtful, que é danoso, que vai machucar, something that is wounding, algo que vai provocar, vai deixar feridos,
So if you are in this territory or if you're near this, Então, se você estiver nesse momento ou até perto disso, you are in a dangerous place. você vai estar num lugar perigoso. You're in a place filled with risk. Você vai estar num lugar cheio de riscos. You're in a place where people are going to be hurt and where they're going to be wounded. Você vai estar em lugar onde as pessoas vão ser machucadas, feridas. But this word perilous Mas essa palavra difíceis, was also used to describe wild, uncontrollable animals. ela também é usada para descrever animais selvagens incontroláveis, ariscos. That were not only dangerous, but they were unpredictable. Eles não são somente animais que se tornam perigosos, mas eles se tornam até mesmo imprevisíveis. And this word is used in Matthew 8:28 E essa palavra que é usada em Mateus 8:28 to describe the two demon-possessed men in Gadara. para descrever aqueles dois homens possessos de demônios em Gadara. But before we go there, Antes de chegar lá, this already tells us isso já nos informa that if you're living in the territory at the very, 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 very end of the last que days, se você estiver vivendo nesse território que é muito, muito, muito perto do final dos tempos, the world is going to so radically change at the very, very end of the age no finalzinho mesmo dessa era, o mundo vai mudar tão radicalmente that if you're living in that territory, que se você estiver vivendo nesse território, if you're living in that small slither of time at the very end, se você estiver vivendo nesse pedacinho de tempo na borda final, it will be a society and a world that's filled with danger, vai ser uma sociedade e também um mundo que vai estar cheio de perigos, risk, hurt, where people get wounded, riscos, machucados, as pessoas vão ficar feridas, something that is unpredictable. algo que vai se tornar imprevisível. All of that is in this word perilous. Tudo isso cabe nessa descrição dessa palavra difíceis. But let's see where else it's used. Mas vamos ver também aonde foi que essa palavra foi usada num outro momento nas Escrituras. Matthew chapter 8, Mateus capítulo 8, verse 28. verso 28. And in this verse, the Bible says, E nesse verso a Bíblia diz, it's talking about Jesus. está falando sobre Jesus, gente. He's in his boat, he's headed to the other side. Ele está no seu barco e a Bíblia diz que tendo ele chegado à outra margem, And it says, when he was come to the other side, quando ele chegou à outra margem, into the country of the Gadarenes, na terra dos Gadarenos, there met him two possessed with devils. vieram ao encontro dele dois endemoniados. So notice that this word kalapos is connected with the concept of demons or devils. Então perceba que essa palavra kalepo, ela também ela é conectada com esse conceito de possessão demoníaca, de demônios. And these two demon-possessed men were coming out of the tombs. E esses dois endemoniados saindo dentre os sepulcros, And my translation says they were exceedingly fierce. e a minha tradução diz que eles estavam a tal ponto furiosos. What does yours say, Tiago? Yes, sir, the very same. And it goes on to say, so that no man could pass by that way. E diz que eles estavam a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Those words, exceedingly fierce, Essas palavras, a tal ponto furiosos, is the word kalapos. também é a mesma palavra que a gente estava vendo, a palavra kalepos. It is the word perilous in 2 Timothy chapter 3 verse 1. O que foi traduzido aqui como a tal ponto furiosos, lá em 1 Timóteo 3 foi traduzido como difíceis. These men were dangerous. Esses homens aqui, gente, eram perigosos. If you were near these two demonized men, Se você tivesse perto aqui desses dois endemoniados, you were putting yourself at risk. você estaria se colocando numa posição de risco. And people were so terrified of these men E as pessoas, elas estavam tão assombradas com esses endemoniados that the verse says no man would pass by that way. que a Bíblia diz aqui no final do versículo 28 que ninguém podia passar por aquele caminho. In Greek, it's the word hodos, it's the word for a road. No grego, essa palavra caminho, ela é a palavra rodas, que ela quer trazer uma estrada. Well, if this is the Sea of Galilee, Agora perceba aqui, se aqui é a cidade da Galileia, it's kind of an oblong lake.
Tem um formato aqui de um lago que parece um elipse. On both sides of the lake, there was a road that went all the way around it. E é oblíquo, assim, de forma que nas duas extremidades existe um lago e avenidas, estradas. Capernaum was here. Cafarnaum estava aqui, ó. Jesus sailed across the lake, E aí Jesus ele navega atravessando esse lago, came to the country of the Gadarenes, chega até a outra margem, na terra dos Gadarenos, and there was a road that went all the way down that side of the lake. e desse lado do rio aqui, do lago, tem uma estrada que percorre todo o perímetro dessa lateral. So if you lived in the north Então, se você morasse no norte aqui da terra de and you had to Gadara go to the south, e tivesse que ir até o sul, you had to pass by that way where those demonized men were. você tinha que passar por essa estrada onde estavam esses homens endemoniados. And Jerusalem was in the south, E Jerusalém ficava aqui para o sul, ó. so people had to go past that way all the time. Então as pessoas percorriam essa estrada aqui o tempo todo. And they were so afraid E elas estavam tão assombradas that rather than take the easy way, que ao invés de pegar a estrada, que era o caminho mais fácil, they traveled all the way north, elas iam pelo norte, went around the top of the Sea of Galilee, passavam pela cidade da Galileia aqui no topo came all the way down the other e side, desciam toda aqui pelo lado pela outra extremidade do lago, because everyone knew porque todo mundo sabia. if you pass those men, Se você passar por aqueles dois sujeitos, you're going through dangerous territory. você está passando num território muito perigoso. So where those demonized men were, O lugar onde esses endemoniados estavam it became an impasse. se tornou um grande impasse, intransponível. People would say, how are we going to get through this? As pessoas estavam pensando, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? We are so afraid. Ah, mas a gente está tão assustado. If we have to go that way, it's so dangerous. Se a gente tiver que passar por esse lugar aqui que é tão perigoso. And it was connected with demonic activity. E estava também conectado com uma atividade demoníaca. And all of this is really important E tudo isso, gente, é muito importante. because now the Holy Spirit uses that same word Porque agora o Espírito Santo usa a mesma palavra to describe what people are going to feel who are living in the world at the end of the church age. para descrever o que é que as pessoas que estão vivendo próximo ao fim da era da igreja nos últimos dias iriam passar também. When demonic activity is going to become so crazy Nesse momento, a atividade demoníaca também ia ficar tão intensa, tão maluca, when life is going to be so dangerous, a vida ia se tornar tão perigosa, so much risk, tão arriscada, people are going to be so afraid of being hurt, as pessoas iam ficar até mesmo assustadas e amedrontadas, não querendo se machucar. and people are going to feel that everything has become so unpredictable E as pessoas iam até mesmo ter a percepção de que as coisas se tornaram imprevisíveis. that people who live in that age are going to say, As pessoas que vivem nessa época, elas vão até mesmo dizer: how are we going to get through this? como é que a gente vai passar desse tempo aqui? Como é que a We gente are vai so suportar? A gente está com medo, We're- preocupado. It's so unpredictable. As coisas estão tão instáveis, imprevisíveis. No one knows what's going to happen next. Ninguém sabe nem o que é que vai acontecer em seguida. And the people who lived in the country of the Gadarenes, E o povo que vivia nessa terra dos Gadarenos they lived in fear. viviam sempre com medo, They were paralyzed by what was going on around them. paralisados com aquilo que estava acontecendo em redor deles. And let me ask you, E deixa eu te fazer uma pergunta. is this not very much what people feel today? Não é desse jeito que as pessoas estão se sentindo também nos dias de hoje? People look at all the craziness going on in the world. As pessoas olham para toda essa loucura que está acontecendo aí mundo They say, afora. what's going to happen next? Meu Deus, o que é que vai vir na sequência? We don't know what to do. A gente já não sabe mais o que fazer. Are we going to survive this? Será que a gente vai escapar, sobreviver disso? Can we possibly get through this? Será que a gente vai conseguir atravessar esse momento? Society will feel that it has hit an impasse. Parece que a sociedade vai se deparar como se tivesse encontrado um impasse intransponível. But this becomes an opportunity for the church. Mas, da mesma forma, isso se torna uma grande oportunidade para a igreja.
When Jesus arrived, Porque quando Jesus chegou na situação, came to the other side of the sea, ele atravessou vindo do outro lado do mar. all the people there were in fear, Todo mundo lá estava aterrorizado, assombrado, but Jesus was not afraid. mas Jesus não estava com medo. He saw opportunity. Ele viu, por outro lado, uma oportunidade. Other people were running, other people were hiding. Todo mundo estava fugindo, todo mundo se escondendo. And what scared other people? E o que assustava outras pessoas Beckoned Jesus to step forward. não fez com que Jesus recuasse. And he stepped forward with the power of God. Por outro lado, ele avançou cheio da palavra de Deus. He delivered the two demoniacs. Ele libertou aqueles 2 endemoniados. And when he delivered the demoniacs, E quando ele libertou esses endemoniados, it brought deliverance and soundness to the whole area. isso trouxe libertação, trouxe um bem-estar para toda aquela área. And I want to say to you, E eu quero dizer hoje para você, we're living in crazy times. a gente está vivendo uns dias malucos, loucos mesmo. And if we believe the words of the Bible, it's going to get even crazier. E pelo aquilo que a gente vê na Bíblia, as coisas vão ficar ainda mais loucas. And it's our opportunity. Mas isso é para nós a nossa oportunidade, gente. Rather than shake in fear with the rest of the world, Não é para a gente ficar tremendo de medo como o restante do mundo fica. we need to declare. A gente precisa declarar. We're called for this. Somos chamados para esse tempo. We're anointed for this. Somos ungidos para esse tempo. This is our opportunity Essa é a nossa to oportunidade step forward with the power of God to set people free. de avançar cheios do poder de Deus para libertar as pessoas. We have never been more needed than we're needed right now. Nós nunca fomos mais necessários do que somos necessários agora. Say amen. Diga comigo amém. And from now to the end of the age, E para esse fim das eras, it's time for us to rise and shine. é tempo para nós levantarmos e brilharmos. You know, people talking about the pandemic. Sabe, tem muita gente que só fala da pandemia. When this pandemic started, Mas quando essa pandemia começou, I said on television, there's going to be another pandemic. eu disse na televisão, rapaz, vai ter uma outra pandemia. There's going to be another one and another one and another one. Vai ter outra, e depois vai ter outra, e depois vai ter outra. Because Jesus said it. Porque foi isso que Jesus disse, gente. In Matthew 24, he says there's going to be pestilences. Em plural. Mateus capítulo 24, Jesus disse que ia ter pestes, pestilências. And rather than hide, we need to get our hands out of our pockets and lay them on the sick. E ao invés de nos escondermos, a gente tem que tirar a mão do bolso e impor essas mãos sobre os enfermos. This is a moment when healing power is needed. Porque esse é um momento onde o poder de Deus para curar é muito necessário. It's a moment for us to take authority over a spirit of fear. É o momento de nós assumirmos a autoridade sobre o espírito de medo. This is our time. Esse é o nosso tempo. Say amen. Diga comigo amém. The verse goes on. O verso vai And na it says, sequência perilous times shall come. e diz que sobreviriam tempos difíceis. The word times in Greek is the word kairos. It describes a season. Essa palavra tempos no grego é a palavra kairos, que descreve uma estação. He's describing the very end, the very last season of the church age. Ele está descrevendo o finalzinho mesmo, a última estação da era da igreja. And then, Tiago, I don't know what your Bible says, but mine says perilous times shall come. Yes, mine one too, sir. A Bíblia diz, Ok. sobrevirão tempos difíceis. People read those words shall come and they think it just means shall come. E as pessoas leem essa palavra sobrevirão e pensam que é só uma coisa que vai acontecer. But guess what? Mas imagina comigo, The Greek word is enistemi. essa palavra grega é a palavra enistemi. The word en Essa palavra en means to be in something. significa estar dentro de algo. The second part of the word, A segunda parte dessa palavra, the word istemi, a palavra istemi, describes something that's standing around you. significa algo que está ao redor de você. When you compound the two words together, Quando você combina essas duas palavras para que se forme a palavra enistemi, it means you're in something significa que você está dentro de algo
It's standing all around you. que está te cercando por todos os lados. Doesn't matter where you look. Não importa para onde você olhe, It's there, it's there, it's está there. aqui, It's está ali, everywhere. está It's ali, all está around ali, está you. do todo lado, está por onde você olha. You are encircled by it, Você está circunscrito por isso. and therefore there is no escaping it. E, portanto, não existe escapatória. And here, E aqui, the Holy Spirit is describing what people will feel at the end of the age. o Espírito Santo está mesmo descrevendo o sentimento que as pessoas vão ter nesse fim dos tempos. How can we get out of this mess? Rapaz, como é que a gente pode sair de uma bagunça dessa? Everywhere we look, it looks like people have lost their minds. Para todo lado que a gente olha, parece que o povo perdeu a cabeça. Craziness there, craziness there. Loucura aqui, maluquice ali. The world going nuts there, the world going nuts there. Aqui o mundo está perdido, sem saber para onde vai. And this is describing what people are going to feel at the end of the age. E aqui a Bíblia está descrevendo a forma como as pessoas se sentiriam nesse fim dos tempos. And when you combine this with what Jesus said in Matthew chapter 24, E quando você combina isso com as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 24, Jesus said the world will go through birth pains as you come to the end of the age. Jesus disse que o mundo passaria por como que dores de parto quando se aproximava desse fim dos tempos. Tiago and Raquel are about to find out what that's all about Tiago e Raquel estão quase descobrindo o que é dores de parto, because they're about to have a baby. porque eles estão quase tendo um bebê. But when it's time to have a baby, Mas quando chega a hora de ter um bebê, there's a birth pain, existem as dores de parto, and then there might not be another one for a long time. mas às vezes demora um pouquinho, já tem outra. A lot of time between pains. Às vezes demora um tempão entre as dores. And then they start getting closer, Mas quanto mais se aproxima da hora do parto, and then they start getting more intense. essas dores começam a ficar mais intensas. Then it's one on top of the next, on top of the next, on top of the next. E aí já vem uma dor de contração em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. These are all signals that a birth is about to take place. São sinais de que um nascimento está para acontecer. And Jesus prophesied. E Jesus já profetizou. He said, you'll know you're in the end of the age Você vai saber que está no fim dos tempos, because really painful events in the world will happen, porque eventos que são muito dolorosos no mundo vão acontecer. but rarely. Mas às vezes vai acontecer raramente. But as time goes by, Mas enquanto o tempo se aproxima, things that used to happen rarely as coisas que antes acostumavam a acontecer will raramente, begin com uma to happen frequência with more pequena, regularity. elas vão começar a acontecer com mais intensidade. What was rare will become common Aquilo que antes era raro vai se tornar comum, until people almost become numb to what is taking place because it's just one after another, after another, after another. até que as pessoas vão se tornar quase que acostumadas com aquilo, porque é um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. And as you get closer to the end, E quanto mais se aproxima do fim, it will feel like these events are just happening one on top of the next, on top of the next, on top of the next. vai parecer que esses eventos estão acontecendo um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. And this is the sign E isso é um sinal that something is ending and something is beginning. que algo está terminando e que algo está para começar. One age is ending, Uma era está terminando another age is about to be born. e uma outra era está para nascer. Jesus said that's what it will be like at the end of the age. Jesus ele disse, vai ser desse jeito, gente, no final dos tempos. And you know, when a woman's having a baby, E sabe, quando uma mulher está tendo um filho, she cannot say, ela não pode dizer, stop, I've changed my mind. pare um pouquinho, porque agora eu mudei de ideia. It's too late. Já é tarde demais para isso, né? She's going to have that baby. Ela vai ter o filho, sim. She cannot escape that moment. Não pode escapar daquele momento. And that is what the Holy Spirit is describing in this E verse. da mesma forma é isso que o Espírito Santo está descrevendo nesse verso da palavra. At the end of the age, people will feel like we are just trapped. We cannot get out of all this crazy, this peril, this danger, this risk, what's happening in the world.
We cannot escape it. It's everywhere. As pessoas elas vão dizer, meu Deus, a gente não consegue sair, não consegue escapar, não conseguimos retroceder, a gente não pode desistir, não tem escapatória, estamos presos de todos os lados. And basically the Holy Spirit says, if this describes the time you're living in, E basicamente o que o Espírito Santo está dizendo é, se essa descrição se encaixa com o tempo que vocês Welcome estão to- vivendo, welcome to the end of the age. seja bem-vindo ao fim dos tempos. This is the sign that you're living in the very last slither of time. Essa é um sinal que você está vivendo mesmo na última gotinha de tempo. The end of days. O fim, os últimos dias. And I'm going to translate this verse for you from the beginning to the end. E eu vou traduzir esse versículo para você do começo até o fim. Listen to this. Escuta isso. You emphatically and categorically need to know Você precisa saber de forma enfática e categórica, with unquestionable certainty com certeza inquestionável, that in the very end of days, que nos últimos dias, when time has sailed to its last port, quando o tempo já estiver se aproximando do seu último porto, and no more time remains for the journey, e quando já não houver mais nenhum tempo para a jornada, that last season essa última estação will find itself in the midst of uncontrollable, unpredictable, ela vai se encontrar de uma forma descontrolada, imprevisível. hurtful, treacherous times Tempos de ameaças, cheios de dano, que machucarão as pessoas. that will be emotionally difficult for people to bear. Será muito difícil para as pessoas carregarem esse fardo emocionalmente. All of that is just verse 1. E tudo isso, gente, que a gente está falando é só o versículo 1, viu? Then beginning in verse 2, E agora sim a gente pode passar para o verso 2. all the way through verse 13, E a gente vai chegar no verso 13. the Holy Spirit begins to describe symptoms that will develop in society in that last slither of time. Nesse intervalo de versículos, do 2 ao 13, o Espírito Santo vai descrever uma série de sintomas que seriam constatados no mundo e na sociedade dos últimos dias. And he gives us 25 points E ele vai nos dar 25 características about a last day society. sobre essa sociedade dos últimos dias. And he does not give this to scare us. E ele não nos dá esses 25 pontos para nos amedrontar. He loves us so much, he wants to prepare us De fato, ele nos ama tanto que ele quer nos preparar para isso. so that we will protect our families, Para que nós tenhamos condição de proteger as nossas famílias, so we won't be taken off guard and be surprised, para que a gente não seja pego de surpresa com a guarda baixa, so we will know how we need to minister in the end of the age, para que nós saibamos também como ser ministros eficazes no fim dessa era. We're living in a very unique time. Nós estamos vivendo, de fato, num tempo bem único. That's what the Holy Spirit just said in verse 1. É exatamente isso que o Espírito Santo está dizendo no verso 1. Imagine it. Imagina Living at the end of the age, viver no final desses tempos. this is what prophets prophesied about, Foi sobre isso que os profetas profetizaram. and we are living in the fulfillment of it. E eu e você hoje estamos vivendo no cumprimento dessas profecias. So we need to be very aware what's going to happen in that last slither of time, Então a gente precisa mesmo estar bem atento, sabendo as coisas que vão acontecer nessa última gota de tempo, to protect ourselves, para nos preparar e nos proteger, to protect our families, mas também para proteger as nossas famílias, to protect our churches, para proteger as nossas igrejas, and so we can be proactive and know what we're going to have to do to minister to people. para que nós também sejamos proativos e saber como ser eficazes no ministrar a palavra para as pessoas. And when you come to verse 2, E quando você chega ao verso 2, he begins to enumerate all these signs we're going to see in that last slither of time. ele começa a enumerar todos esses sinais que nós vamos constatar nessa última gota de tempo. So let's look at them. Vamos olhar para eles. Number 1, Número 1, men will be lovers of their own selves. os homens serão amantes de si mesmos. Number 2, Número 2, covetous. avarentos. Number 3, Número 3, boasters. jactanciosos. Number 4, Número 4,
proud. arrogantes ou orgulhosos. Number 5, Número 5, blasphemers. blasfemadores. Number 6, Número 6, disobedient to parents. desobedientes aos pais. Number 7, Número 7, unthankful. ingratos. Number 8, Número 8, unholy. irreverentes. Verse 3. Número 3, Number 9, without natural affection. número 9, desafeiçoados. Number 10, truce breakers. Número 10, implacáveis. Number 11, false accusers. Número 11, falsos caluniadores. Number 12, my Bible says incontinent. I don't know what yours says. Na minha Bíblia diz incontinentes. We have here without the domain of themselves. That's good. Sem domínio Number de 13, si. number Número, 13, Número- number 13 is fierce. número 13, cruéis. Number 14, Número 14, despisers of those that are good. inimigos do bem. In Greek, that is so strange. You're going to be shocked when you hear what it means. Quando você vê, quando a gente chegar no grego aqui, o que significa isso, é tão estranho que você vai ficar chocado. Verse number 4. Chegamos agora ao verso número 4. Number 15, traitors. Número 15, característica 15, traidores. Number 16, 16, heady. atrevidos. Number 17, high-minded. Números 17, enfatuados. That is an amazing word. I can hardly wait to tell you what it means. Essa palavra também é maravilhosa, impressionante. Eu não posso esperar para a gente chegar nela. Number 18, lovers of pleasure more than lovers of God. Número 18, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Verse 5. Verso 5, Number 19, característica 19, having a form of godliness. tendo forma de piedade. Number 20, Característica 20, denying the power thereof. negando, entretanto, o poder. Verse number 6. Chegamos ao verso número 6, Verse 21, característica 21. for this sort of they which creep into houses. Pois eles penetram sorrateiramente nas casas. What in the world does that mean? Rapaz, o que é que isso, pelo amor de Deus, significa? We're going to find out. A gente vai achar, a gente vai descobrir. Number 22, Característica 22, lead silly women laden with sins captive. cativam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado. Look at verse 8. Chegamos ao verso 8, Verse 23, point number 23. característica 23. As Jannes and Jambres withstood Moses, so did these resist the truth. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes também resistem à verdade. Point number 24, men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Característica 24. Homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. And then we find point number 25 in verse 13. E aí a gente chega à característica número 25, lá no verso 13. Evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Homens perversos e impostores que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. These are the 25 points the Holy Spirit gave. Essas são as 25 características que o Espírito Santo apontou, That will all take place simultaneously in that little slither of time at the end of the age. que iriam todas juntas, de maneira simultânea, acontecer naquela última gotinha de tempo do final da era. Society has always had problems. We all know that. Todo mundo, todos sabemos que a sociedade já enfrentou problemas. But here he is describing Mas aqui ele está descrevendo when all of these things will all begin happening simultaneously, just piled on top of the next. quando essas coisas estariam acontecendo simultaneamente, empilhadas umas sobre as outras, At the very end of the age. no final da era. And then when you get to 2 Timothy 3 verse 2, E aí quando você chega a 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, he begins to go through these one by one, ele começa a passar característica por característica. not to scare us. Não para nos assustar, God's not in the business of scaring anybody. porque Deus não está no ramo de assustar as pessoas.
But he loves us so much, he wants to prepare O us. fato é que ele nos ama de tal maneira que ele quer que nós estejamos preparados. And that's where we're going to begin when we come back from our break. E isso é o que nós vamos ver quando a gente voltar do intervalo, tá bom? Sir, can we have a 15-minute break? Sure. Okay, so we come back 10:35, which will be 4:35. Is that right? Perfect. Okay, thank you very much. Vamos ter um intervalo agora, gente, de 15 minutinhos e voltaremos às 10h35.